Todo mundo já deve saber que Deus tem um propósito eterno, que Ele ama esse propósito e zela pelo seu cumprimento. Se alguém não sabe, apresse-se. Nós só podemos fazer aquilo que Deus espera de nós se soubermos o que Ele quer fazer e qual a nossa parte nisso. Deus tem revelado aos seus filhos o propósito eterno dele, que é expandir o seu reino, estabelecer o seu governo sobre a terra. E isso Ele cumprirá invariavelmente. Para que isso aconteça, Deus tem contado com seus filhos, os filhos do reino, que se dispõem a ouvir o seu espírito e buscar o seu reino e a sua justiça com primazia. Quando nós vemos o reino e nele entramos, quando decidimos corresponder com o Senhor, muitas são as coisas que se colocam entre nós e o propósito específico que Deus tem para as nossas vidas. Você sabia que cada um de nós tem um propósito específico? E que esse propósito específico contribui para o plano eterno de Deus? Na canção 318 do Compromisso Candeia, a temática abordada é justamente aqueles que decidiram ser mais fortes que todos que tentavam impedir e escolheram permanecer. Porque compreenderam que, no reino de Deus, permanecer é avançar. Quando Gideão foi levantado como juiz em Israel para vencer os inimigos do povo escolhido, houve uma certa ocasião, narrada em Juízes 7, onde o próprio Senhor fala para Gideão que algumas pessoas do exército iam ter que voltar para casa, os covardes e os distraídos. E ainda existiam algumas pessoas que em Israel não iam para a guerra, como por exemplo as pessoas que estavam em lua de mel. Assim, os ocupados, os que tinham medo e os desatentos voltaram para casa. 300 ficaram com Gideão. Somente aqueles que mantiveram o foco em fazer aquilo que Deus queria fazer através deles, permaneceram para avançar e vencer. Quando Jesus explicava as verdades profundas sobre o reino, muitas pessoas se escandalizavam e deixavam de segui-lo. Outros nem atendiam o seu chamado por estarem ocupados. E no meio da multidão, haviam muitos que retrocediam e iam embora. Mas existiam aqueles que decidiram ficar com o Senhor. Não importa o quão duro o reino pedia, eles corresponderam e decidiram permanecer. Ficaram com o Senhor e desfrutaram da vida de Deus através de Jesus, manifestando o seu reino e a sua justiça. Quanto aos que se foram, nada mais se ouviu falar. Agora Pedro, representando os que decidiram permanecer para avançar, olhava a multidão que se ia e pensava: onde acharão palavras de vida? Hoje, o mesmo acontece entre nós. Pode pensar aí quantas pessoas você já viu que desistiram do reino de Deus porque acharam que o que o reino pediu para elas era difícil demais. E quanto àqueles que nem quiseram se comprometer, que estavam ocupados demais, quiseram se casar primeiro e enterrar os seus mortos? Pense bem se você não tem dado essas justificativas ao Senhor. A verdade que temos que aprender hoje é que permanecer é avançar. No reino de Deus, somente avança para um nível mais profundo quem permanece, apesar de todas as exigências ou sofrimentos que apresentem-se em seu caminho. Não importa se estamos sofrendo ou perdendo algo. O que importa é cumprirmos o propósito específico da nossa existência. É necessário permanecer até mesmo quando as multidões e os nossos amigos desistem. Até mesmo quando o nosso próprio corpo e a nossa própria alma parecem esmorecer ou retroceder. Para isso, é preciso andar no Espírito e se determinar a permanecer. Somente assim se pode avançar. As pessoas acreditam que Elias ter sido levado num carro de fogo era uma premiação da parte de Deus. Não era isso. Elias, na verdade, estava depressivo e não conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus tinha falado para ele fazer. Tinha uma lista e ele não conseguiu fazer. Deus teve misericórdia de Elias e foi nesse momento que ele disse: pare de ter pena de si mesmo, Elias. Você não é o único fiel a mim. Há mais de 7.000 que não se dobraram ante o império das trevas. Hoje, temos que fazer parte dos 7.000 da nossa geração que não negociam os valores e os princípios do reino de Deus. Temos que ser dos 300 de Gideão, que entram para o combate atentos e dispostos. Como os valentes de Davi,
Precisamos estar comprometidos com o Rei, com as nossas escolhas, 24 horas todo dia. Será assim, como os 318 nascidos na casa de Abraão, que possuiremos os montes que hoje são governados pelo império das trevas. Será cumprindo nosso chamado de vida específico, que nós mostraremos que sabemos quem somos, para onde vamos e que nós somos herdeiros da promessa feita por Deus a Abraão, o nosso pai.